Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui ao nosso devocional de hoje. Eu quero ler no capítulo 7 de Mateus, versículo 24. Vou ler até o verso de número 29. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram de sua doutrina, porque ele as ensinava não como quem tem autoridade, e não como os escribas, os fariseus, os religiosos da época. A boa pergunta é: onde está sendo edificada a nossa casa? A nossa casa ela está sendo edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Olha bem, a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. A Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina. A Bíblia diz que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas ela veio se tornar a principal pedra da construção. Entendendo a palavra, nós vamos perceber que a nossa vida precisa estar edificada em Cristo. Jesus precisa ocupar o centro da nossa vida. Só que para muitas pessoas, Jesus não passa de um conto. Para muitos cristãos, a vida cristã não passa de uma religião. E, na verdade, nunca chegaram ao nível que precisavam chegar. A Bíblia diz que o vento deu contra a casa. Observem bem. Aquele que guarda a palavra de Deus, ele tem uma casa edificada sobre a rocha. E a Bíblia diz que o vento, a chuva, a tempestade, o temporal, deu contra aquela casa e ela não caiu. Depois ele diz, a mesma lista de catástrofes naturais deram na outra casa. E ela, porque estava edificada na areia, caiu. Olha bem, Jesus nunca disse que nós, por ser cristãos, não passaríamos dificuldades, tempestades, chuvas, ventos, trovoadas. Não, ele disse que essas coisas virão contra a vida de todas as pessoas. Ele diz que ele faz chover sobre a lavoura do justo e do ímpio. Existem coisas da natureza que Deus trabalha de forma igual. Ele nos protege no momento em que nós perdemos o controle, porque nós somos um povo peculiar de Deus, nós somos um povo diferente, somos separados. Mas isso não quer dizer que nós não venhamos a passar por adversidades. Eu estava lendo uma passagem esses dias, cheguei a ministrar na igreja sobre essa passagem, que Jesus chamou seus discípulos, entrou num barco com eles e disse assim: vamos atravessar para o outro lado. Olha o que Jesus falou: vamos atravessar para o outro lado. O que aconteceu no meio da travessia daquele lago? Jesus dormiu, houve um vendaval, houve uma reação da natureza e o mar se agitou muito. Jesus estava com eles. Estar com Jesus não significa que nós não vamos passar pelo temporal. Estar com Jesus no nosso barco não significa que nós não teremos problema. É até difundido esse tipo de ideia. Para que sofrer se Jesus já sofreu? Para que perder se ele já venceu? Aí tudo bem. Porque nós vamos sim passar por sofrimentos, adversidades. Existem coisas no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, nos nossos negócios que não vão dar tão certo. Pode ter certeza, existem coisas que não darão tão certo ao longo da nossa vida. Mas eu quero te falar uma coisa. Que se a nossa casa estiver edificada sobre o verdadeiro fundamento da palavra de Deus,
nós vamos resistir todas essas adversidades que virão contra a nossa vida. Por que existem tantas pessoas desviadas do Evangelho? Por que existem tantas pessoas que desistiram? Talvez eu esteja falando aqui, você tenha até pensado, você seja desse que esteja desistindo, que não esteja vivendo o Evangelho como você viveu algum tempo atrás. Mas eu quero te falar uma coisa, edifica a tua casa sobre a rocha. Uma coisa que me incomoda muito é pensar que as pessoas não têm nem noção do que é Evangelho. E eu não estou falando de pessoas leigas lá de fora que estão vivendo um mundo pecador, eu estou falando de pessoas que participam de igreja, participam de culto, mas escolhem cultos. Escolhem cultos onde se canta mais, onde a coisa é mais light, participam de cultos onde as coisas parece que agradam muito mais a carne do que o espírito. É duro aguentar o banco de uma igreja num culto de ensino que um pastor prega, ministra um estudo bíblico 1 hora e meia, 2 horas. É difícil. Mas é aí que se edifica a casa na rocha. É quando nós chegamos na igreja, desligamos os celulares, ou nem levamos o celular para a igreja, porque nós não fomos ali para atender telefonema de ninguém. Quando eu vejo pessoas com celular na igreja, eu fico pensando, gente, esse momento é de Deus. Ninguém consegue aprender com profundidade a palavra se não desligar das coisas daqui e passar um período, um momento conectado somente com as coisas de Deus ou a sua palavra. O que você tem aprendido ao longo da tua vida e da tua fé? O que você tem aprendido ao longo da tua jornada? Nós vamos passar por dificuldades na vida, isso é um processo natural. Ninguém consegue evitar isso. Até os que pregam que isso não acontece, de vez em quando eles vão entrar diante dessas coisas, vão ter um conflito interno. Gente, mas o que está acontecendo comigo? Porque eu estou passando por uma luta normal. Nesse mundo vocês passarão por aflições, é a tempestade, é a chuva, é o vento que bate contra a sua casa, contra a sua construção espiritual. Mas está edificada sobre a rocha ou está edificada sobre a areia? O resultado, e como saber se a nossa casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia, é quando a nossa casa aguenta a pressão. É quando a nossa vida espiritual aguenta a pressão. Às vezes, nós não ficamos em uma congregação, mudamos de congregação, porque nós não aceitamos a pressão. Nós não aceitamos ser corrigidos, nós não aceitamos ser exortados, nós não aguentamos e não concordamos com as coisas e nós criamos uma confusão. Tudo bem, existem pontos e pontos, existem coisas que nós não podemos concordar mesmo, existem coisas que não dá para conviver a vida inteira, porque nós estamos morrendo espiritualmente sem alimento e sem cuidado, na verdade. Mas tem hora que tem coisa que a gente faz na vida que é só capricho. Só capricho. Só porque nós não queremos se submeter, nós não queremos ser submissos. Ministério. Existem pessoas que não dão conta de viver o ministério, não dão conta de continuar, porque não aceitam ser provados, não aceitam situações de Deus que provam as suas vidas e afastam, caem, desviam, perdem a fé. Provoca a tua casa, está edificada sobre a areia e nunca foi edificada sobre a rocha. Porque os homens de Deus e mulheres de Deus das Escrituras padeceram muito, açoitados, apanharam, foram presos, caluniados, trucidados, colocados para morrer nas arenas junto com os leões. E nós, às vezes, não aguentamos uma pequena diversidade da nossa vida. Mas tá bom, está explicado. É porque nós optamos a edificar nossa casa sobre a areia e não sobre a rocha. A maioria dos crentes, a maioria dos cristãos não tem conhecimento das Escrituras, não tem conhecimento da própria fé. Se alguém chegar em alguns crentes e perguntar por que você é crente, por que você serve a Deus, eles não vão ter resposta para dizer. A Bíblia fala assim que nós não seremos levados em volta de qualquer, por nenhum vento de doutrina. Vento? É vento. Os ventos vêm contra a tua casa. Existem pessoas que já deveriam ser mestres na igreja. Ainda se confundem, se preocupam, se turbam com videozinhos de internet. Porque alguém falou um negócio diferente. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e pratica, ele é um homem prudente, que edifica a sua casa
sobre a rocha. O mesmo vendaval que vai vir sobre a vida daquele que não tem a casa edificada na rocha, que tem a casa edificada na areia, vai vir contra a vida daquele que edificou sua casa na rocha. O segredo de ficar a casa na rocha não é que não haja vento na rocha. Não. O segredo é que a casa tem estrutura para suportar o vento. Essa que é a diferença. Onde a tua casa está edificada? Onde tu está edificando a tua casa? Como fazer? Pelo menos nas nossas igrejas funciona culto de ensino, funciona escola dominical, funciona cultos onde nós dedicamos todo o nosso tempo ao ensino, a ensinar. Mas cadê você? Cadê a maioria dos crentes ou dos cristãos que fazem parte da congregação? Esses cultos são difíceis, mas são eles que edificam a tua casa na rocha. Você tem tempo para ler? Você tem tempo para crescer? Você vai passar a vida inventando conceitos pessoais seus e não está disposto a aprender? Tem gente que também não aprende. Ele acha que já sabe tudo e não tem que aprender nada com ninguém. A casa está sendo edificada. De uma forma ou de outra, a tua vida espiritual está sendo edificada ou sobre a rocha ou sobre a areia. A diferença e o resultado é que o mesmo vento que não derruba a casa do que está edificado sobre a rocha, ele derruba a casa do que está edificado sobre a areia. Essa é a diferença. Sabe por que nós temos tanto desviado do mundo? Tantas pessoas que você conversa, mas não, eu fui crente, eu fui batizado, eu fiz parte da igreja e tal, e hoje não fazem mais. Porque não se preocuparam em edificar a casa sobre a rocha. A rocha é Cristo. O que nos dá segurança é Jesus. Não adianta pensar em crer diferente, em acreditar diferente. E Jesus se revela através da sua palavra, a palavra de Deus, as escrituras, o ensino, a doutrina da Bíblia, é o hálito de Deus que é soprado sobre esse planeta. E se esse hálito sobrar até o toco, depois que a árvore for cortada, ele vai começar a brotar. Não é isso que diz em Jó? Ao cheiro das águas brotará. Ainda que a árvore tenha sido cortada, ao cheiro das águas ela brota. Ao hálito de Deus, ao cheiro da presença de Deus nesse planeta, nesse mundo. Até árvores cortadas podem voltar a brotar. Se você é uma árvore cortada, eu quero te falar que a sombra da palavra de Deus você pode brotar de novo. Você pode crescer, você pode frutificar. Não passou o tempo, não acabou a hora, você ainda pode ser ricamente abençoado. Guarda isso. Você está edificando a sua casa, é você que está edificando a sua casa. Agora você escolhe se edificá-la sobre a palavra, na dependência de Cristo, ou se você edifica ela com tradições, com ideias, com o que eu acho, deixo de achar, Jesus em segundo plano e não em primeiro, eu vou correr atrás das minhas coisas, tiro um tempinho para servir a Deus. Não edifica a tua casa sobre a areia não, porque o vento vem. Vem sobre a minha vida, vem sobre a tua, vem sobre a vida de todo mundo. E o que vai provar a minha construção e a tua construção espiritual é se ela fica de pé ou se ela cai. Para, medite, pense, leva a sério a oportunidade que você teve de servir a Deus e ter uma vida cristã abundante. E que Deus te abençoe hoje, em nome de Jesus.